Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Tiago e estou aqui para nós começarmos mais uma matéria aqui no curso de Teologia do Instituto Caminhando com Propósito. E a matéria que nós vamos ver ao longo desse mês é a matéria de Cristologia, uma matéria de grande importância para nós que somos cristãos, não é verdade? Uma vez que a expressão cristologia significa o estudo acerca de Cristo, da pessoa de Cristo, da figura de Cristo. Então essa matéria é muito importante. O objetivo desse curso de Cristologia é principalmente conhecer a pessoa de Cristo e alcançar a argumentação bíblica para provar sua divindade e humanidade. Conhecer o ministério e os ofícios realizados por Cristo a favor da humanidade, possibilitando ao homem a bênção da salvação. E também, quanto à ressurreição e à ascensão de Cristo, serão estudados na teologia bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, mas nós vamos dar uma pincelada aqui nessa nossa matéria. O propósito do curso é levar os alunos a uma convicção cristã, bíblica e teológica da pessoa de Cristo, como o Deus encarnado, cujo propósito maior da sua vinda é alcançar o homem, conduzindo-o a Deus através da reconciliação pelo sacrifício do Calvário. Nessa primeira aula, nós vamos tratar sobre a pré-existência de Cristo, sobre as principais passagens bíblicas acerca da pré-existência, o conceito de pré-existência. Nós vamos tratar também sobre a expressão o anjo de Deus, que aparece muito no Antigo Testamento. Nós vamos entender isso e porquê disso. Nós vamos tratar também sobre os nomes de Cristo, que são todas as formas com que ele foi chamado durante a sua estadia aqui na Terra. Então, se prepare para essa aula, vai ser uma aula muito abençoada, mas antes, vamos falar com Deus, vamos orar, pedindo a Ele que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos ser abençoados nessa aula, amém? Feche seus olhos se você puder, se você não puder, tudo bem, mas concentre o seu pensamento em Deus. Senhor, em nome de Jesus, nesse dia, Pai, nós te pedimos que o Senhor derrame graça sobre o teu povo. Te agradecemos pelas etapas concluídas pelos alunos. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Até aqui o Senhor tem nos dado graça. E te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo nos ilumine para que possamos seguir avançando no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, capítulo 1. A pré-existência de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo é a figura central do cristianismo. E para que nós possamos levar adiante essa matéria, existem alguns pressupostos. O primeiro deles é crer que Jesus é pré-existente ao seu nascimento. Nós muitas vezes nos apegamos apenas ao nascimento de Jesus, à encarnação de Jesus, olhando somente para a figura do Jesus homem, mas nos esquecemos às vezes do Jesus Deus, que é pré-existente ao Jesus homem. Jesus, ele não começou no momento do seu nascimento, mas ele encarnou, ele se fez carne para que pudesse cumprir o plano de Deus. O Evangelho de João nos deixa isso muito claro lá no seu capítulo de número 1, nos primeiros versos. Se você quiser ler comigo, João 1:1 em diante diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz para os homens. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O apóstolo João, o evangelista João, ele deixa muito claro aqui que desde a eternidade Jesus já era. Isso é muito importante a gente observar, porque se a gente não entender que Jesus é pré-existente, logo nós não podemos entendê-lo como Deus. E se nós não entendemos que ele é Deus, toda a nossa fé é vã. Toda a nossa fé não tem sentido de existir. Mas nós aceitamos e cremos pela fé que Jesus, ele não teve, a sua vida não teve início através do nascimento virginal, mas ele já era antes de nascer. Ele é pré-existente ao seu nascimento. Nós podemos ver isso em inúmeros textos bíblicos, quando lá em Gênesis 1, e é bem interessante que Gênesis 1 começa falando no princípio, e João 1, que nós acabamos de ler, também fala no princípio. Porém, esse princípio de João 1 é muito anterior ao princípio de Gênesis 1, porque Gênesis 1 fala do princípio da terra, Gênesis 1 fala do princípio da humanidade, mas João 1:1, quando diz no princípio, fala da eternidade. Antes de existir terra, antes de existir céus, aliás, antes de existir, exatamente, antes de Deus ter criado o firmamento, como nós podemos ver aqui, antes de Deus ter criado o ser humano, antes da criação existir, Jesus já era e já estava com o Pai, já era Deus, porque como Deus que é, ele não teve início e nem fim de dias. Aleluia. A unidade de Deus, como nós já dissemos, é um aspecto fundamental da revelação. Está representada nas Escrituras com grande solenidade e encontra-se ali preservada no máximo cuidado. Por que a unidade? Porque quando falamos em unidade, estamos falando da unidade divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus é a segunda pessoa que compõe essa unidade, essa trindade. Preceitos diretos, promessas, ameaças e exemplos de castigo pela idolatria, tudo tende a enfatizar essa verdade básica. Mas além dessa verdade tão vital e sem qualificações, e não procurando diminuí-la, temos uma outra revelação, a saber, que este Deus único subsiste em três pessoas. Aleluia. Essa pluralidade foi tão claramente proclamada, até mesmo no Antigo Testamento, que o judeu devoto não poderia ter deixado de notá-la. Nem tem ele razões de rejeitá-la, a não ser que os seus preconceitos se levantem contra as reivindicações daquele que apareceu com todas as credenciais do seu tão esperado Messias. Gente, Deus, ele se manifestou ao longo de toda a história. Nós vimos isso na matéria doutrina de Deus. E Deus se manifestou mostrando para a humanidade que, embora ele seja só um Deus, no sentido de que os três possuem a mesma essência divina, a mesma glória, a mesma majestade, o mesmo poder, eles são um. Porém, são três pessoas distintas. Não são três manifestações distintas, mas são três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso fica evidente na Bíblia Sagrada. Quando da criação, Deus diz, por exemplo, façamos o homem, façamos no plural. Ele está dizendo ele mesmo, Deus, mas as três pessoas, façamos. Quando ele fala, por exemplo, lá em Babel, desçamos e confundamos as suas línguas. O homem, quando Adão peca, Deus diz assim, o homem agora é como um de nós. Então, em inúmeros momentos, Deus fala dele mesmo no plural, se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Existem várias manifestações da Trindade.
ao longo do Antigo Testamento. E isso é muito claro ao longo das Escrituras Sagradas. Então, Jesus, ele não surgiu quando ele nasceu de Maria, mas ele já era, e ele cumpriu inúmeros papéis fundamentais, tanto na criação, uma vez que João diz que tudo que foi feito, por ele foi feito. Jesus era o Verbo, Jesus era a palavra. A palavra criadora era Jesus. Foi ele quem fez tudo através da palavra. No exercício desse detrimento cego, ele se afastou de qualquer verdade que tivesse enquanto a divindade do seu Messias. Isso está falando dos judeus, né, que não aceitam que Jesus é pré-existente. Para ele, Jesus nasceu de Maria sem sequer aceitar o nascimento virginal. Eles acreditam que Jesus é filho de Maria e filho de José. Porém, nós sabemos que isso não é uma verdade. Nós sabemos que José cumpriu um papel importante de ser a figura paterna de Jesus aqui na Terra, de ensiná-lo, de fazer com que ele aprendesse todos os aspectos da humanidade. Porém, Jesus tinha um pai verdadeiro, que é Deus Pai. Jesus, ele precisou encarnar. E por que ele precisou encarnar? Para revelar Deus a nós. Quando Jesus vem ao mundo, é a maior revelação de Deus que já foi possível em toda a humanidade. Porque Deus se fez carne e esteve no meio do seu povo. E caminhou no meio do seu povo. Jesus precisou encarnar para ser o sacrifício perfeito que aplacasse a ira de Deus e gerasse o perdão dos nossos pecados. O Salmo 46 diz que, ainda que um de nós quisesse pagar o preço pela alma do outro, do resgate da alma do outro, seria impossível, porque o preço era muito alto. Jesus praticou por nós um ato chamado redenção. E a redenção, ela não é somente algo para perdão de pecados. Redenção é um ato de compra. E tinha que ser feito por um semelhante, por um parente próximo. Nós vemos isso lá em Ruth e Boaz, por exemplo. O fato é que precisava ser um semelhante a nós, precisava ser alguém como nós. Porque se não precisasse, Deus daria um anjo. Se não precisasse, Deus daria o universo, as galáxias, as estrelas ou qualquer coisa para resgatar a humanidade. Mas tinha que ser alguém semelhante. Então, Jesus, a Bíblia diz que ele se esvaziou de ser igual a Deus. Isso é muito interessante. A palavra utilizada para esvaziar é a palavra kenosis, uma palavra grega, né, que ele diz que ele se esvaziou de ser como Deus, de ser igual a Deus. Ou seja, como Deus, ele não podia morrer, sentir fome, sentir sede, ele não podia viver uma série de coisas que nós como homem vivemos. Então ele se esvaziou de muitas coisas, de muitos aspectos do seu ser, sem perder a sua essência e a sua natureza. Porque Jesus, ao mesmo tempo, foi 100% homem e 100% Deus, a todo momento. Jesus precisou nascer, encarnar, para cumprir a aliança davídica, porque Deus prometeu a Davi que a semente de Davi reinaria para sempre, e Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele cujo seu trono está estabelecido e reinará para todo sempre. Jesus precisou nascer para ser o nosso exemplo de vida. Jesus fez coisas que ele não precisava fazer para nos dar exemplo, para nos mostrar o que nós devemos fazer. Jesus precisou se manifestar para destruir as obras do maligno, como está lá na primeira carta de João.
E Jesus precisou se manifestar, Jesus precisou nascer, encarnar, para ser o sumo sacerdote. Isso é muito interessante, porque qual era o papel do sumo sacerdote no Antigo Testamento? O sumo sacerdote era aquele que levava os pecados do povo até Deus, recebia o perdão de Deus e trazia de volta para o povo. E Jesus, a Bíblia diz lá em Hebreus que ele é o sumo sacerdote, não na ordem de Arão, mas na ordem de Melquisedeque. E como sumo sacerdote, ele cumpre esse papel, porque como homem, ele foi até Deus, levando os nossos pecados. E como Deus, ele vem até o homem, trazendo o seu perdão e a sua graça. Isso é maravilhoso. E a natureza divina de Jesus, ela se manifesta em inúmeros momentos ao longo da sua vida na Terra. Ele faz coisas que só Deus pode fazer. Ele perdoa pecados, por exemplo. Nenhuma outra pessoa pode perdoar pecados senão Deus. E Jesus perdoa. Ele dá a vida, por exemplo, ressuscitando alguns mortos. E ele faz isso não com autorização de Deus, como, por exemplo, alguns homens no Antigo Testamento, o profeta Eliseu, por exemplo. Mas ele faz isso sendo Deus, porque ele, como diz o texto que nós lemos, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus é pré-existente. Jesus vem antes do seu nascimento corpóreo. Muito antes dele nascer, ele já existia. Ele não tem início, ele é eterno. Na verdade, ele é atemporal. Ele está fora da linha do tempo, porque o tempo foi criado por ele. Aleluia. Uma outra coisa que nós precisamos nos debruçar nessa aula de hoje é sobre os nomes de Jesus. O caráter messiânico do Salmo 45 não pode ser questionado. Seu último versículo é uma promessa e uma profecia. O teu nome eu o farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre, por causa de tudo que está revelado no nome do Messias. Ele será louvado em todas as gerações. Grande realmente é a soma total de todos os seus nomes, seus títulos e suas designações descritivas. Por causa da sua encarnação, sua obra na redenção e seus múltiplos relacionamentos, o número de nomes excede os do Pai, do Espírito também, e todos os anjos até onde são revelados, como acontece com cada pessoa da divindade. Em nome da segunda pessoa, são uma revelação distinta. Ou seja, gente, pelo fato de Jesus ter vindo à Terra, ter tido contato direto aqui com o homem por 3 anos e meio, por conta de inúmeras promessas e profecias que foram feitas acerca dele, por conta de todos os relacionamentos que ele estabeleceu e teve, Jesus tem mais nomes do que as demais pessoas da Trindade. Não apenas nomes, títulos, formas com que foi chamado. É provável que quase toda a verdade essencial resida na segunda pessoa. É provável que quase toda a verdade essencial residente na segunda pessoa seja expressa em algum nome específico, como, por exemplo, Emanuel. Gente, Emanuel já traz quase toda a verdade essencial que reside na segunda pessoa. Por quê? Porque a segunda pessoa da Trindade é Jesus. Jesus é Deus. E ele é chamado Emanuel. O que significa Emanuel? Significa Deus conosco. Não é mais apenas o Deus do céu. Não é mais apenas o Deus que habita no tabernáculo. Não é mais o Deus que habita no templo. É Deus conosco, é Deus no meio de nós. Isso é muito legal. Isso fala da encarnação dele, do nascimento dele, da vida dele aqui na terra. Jesus fala de sua salvação, né? Porque
a palavra, o nome dele, Jesus, significa o Salvador, o ungido de Deus, né? O Salvador. O Filho do Homem fala da sua humanidade, porque além de ser 100% Deus, ele sempre foi 100% homem enquanto esteve aqui. Filho de Deus fala da sua divindade. Senhor fala da sua autoridade. Filho de Davi fala do seu direito ao trono. Fiel e verdadeiro fala de suas manifestações. E Jesus Cristo, o justo, fala da equidade com a qual ele resolve a condenação merecida pelos cristãos por causa do pecado, mas transforma em salvação através da sua graça. Aleluia. Aleluia. Alguns dos títulos principais nós vamos considerar aqui mais especificamente. Lembrando que são muitos, mas nós vamos considerar alguns. Por exemplo, Jeová, que significa Senhor. Algumas verdades relativas ao caráter de Jeová, de Deus, na segunda pessoa, foram apresentadas no comentário anterior. Sem repetir o que já foi dito, podemos acrescentar algumas evidências para a glória daquele a quem ela pertence. Ele foi adequadamente chamado de Jeová, isso porque ele é Jeová. Mas é preciso lembrar que essa designação só se aplica à divindade. É o nome inefável que representa a exaltação eterna que não pode ser comunicada a nenhuma criatura. No Salmo 83, 18 está escrito: e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, ou seja, Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra, semelhantemente lá em Isaías, eu sou o Senhor, ou seja, Jeová. Esse é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Nenhuma prova maior da divindade poderia ser apresentada em relação a Cristo, além desta. Ele pode ser legitimamente chamado de Jeová. Gente, Jesus foi chamado de Senhor. E Senhor, o nome Senhor, no hebraico, é o nome Jeová, é o tetragrama, né? Que significa Senhor. E por que Jesus foi chamado de Senhor? Porque ele é Deus. E como Deus, ele é Senhor. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Lembrando, meus queridos, que você tem aí na sua mão uma apostila maravilhosa, que é bem completa, e você deve ler essa apostila do início ao fim. Se você tiver qualquer dúvida, nós estamos à disposição 24 horas por dia para esclarecer as suas dúvidas e lhe ajudar no seu estudo e no avanço dos seus estudos. As aulas que nós ministramos, elas são aulas curtas para que nós possamos tratar de alguns conceitos específicos e clarear na sua mente acerca das apostilas. Mas o material completo está nas apostilas. Foi um material elaborado com muito carinho, desenvolvido por mestres e doutores em teologia, para que você possa ter um excelente material nas suas mãos, tá bom? Vamos lá. Elohim. A palavra Elohim significa Deus, no plural, né? O plural majéstico, porque fala sobre a majestade de Deus, no plural. Sempre que nós vemos, por exemplo, falando sobre Deus no plural, é uma expressão clara acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O conjunto de passagens das Escrituras no qual esse título foi atribuído à segunda pessoa, ou seja, Jesus, é realmente multiforme. Em duas passagens notáveis de Isaías, o advento de Cristo foi antecipado. E ali, cada uma dessas vezes, ele é chamado de Elohim, predizendo o ministério do precursor e sua mensagem. O profeta escreve: voz que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, o caminho do Senhor,
endireitai as veredas do nosso Deus. E a palavra que ele usa, Elohim. No cumprimento dessa antecipação, Lucas declara que era Cristo quem estava em vista. Ele declara: conforme os escritos do livro das palavras do profeta Isaías, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Isaías fala as veredas do nosso Deus e Lucas aponta para Jesus, como João Batista preparando os caminhos dele, do Elohim. Está evidente que a palavra nosso, como foi usada na passagem profética, inclui os santos de todos os séculos, ou seja, nosso Deus, não só o Deus de Isaías, mas o nosso Deus, o Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos filhos. E afirma que aquele que leva esse título, ou seja, Jesus, é criador, é benfeitor e é juiz, e que ele merece receber a suprema adoração. Aleluia. Ninguém entre os homens poderia atender às reivindicações deste exaltado nome. Da mesma forma que em uma passagem que ninguém pode interpretar mal, Isaías, no meio de outros nomes igualmente significativos, declara que Cristo é o poderoso Elohim. Aleluia. A passagem diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O selo do Senhor dos Exércitos fará isso. As outras imputações dessa passagem são tão exaltadoras quanto o título de Deus. Isaías deixa claro que Jesus é Deus aqui. O título Deus Forte, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, Pai da eternidade, um rei que vai estabelecer o seu reino de perfeita paz. Esse Deus poderoso nasceu como uma criança. O ancião de dias se tornou uma criança nos braços de uma mulher. O Pai da eternidade é um filho que foi dado ao mundo. Cada atribuição revela o caráter de Deus e juntas, sem dúvida nenhuma, pertencem só à segunda pessoa. Essa junção entre a natureza divina de Jesus e a natureza humana de Jesus nós chamamos de hipostática, porque fala de Deus como Deus e como homem. Isso é bem interessante. Jesus possuía dentro de si essas duas naturezas. O Novo Testamento ainda dá um testemunho maior de João Batista. De João Batista se disse que ele levaria muitos ao Senhor, seu Deus. O apóstolo João certifica que o Verbo era Deus. Emanuel, diz Mateus, é Deus conosco, não como uma presença meramente espiritual, mas uma identificação completa com a família humana para sempre. Aleluia. O apóstolo Paulo ordena aos anciãos de Éfeso que cuidem da igreja de Deus, o qual ele, Deus, comprou com seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, Paulo fala isso, né? O escritor aos Hebreus diz de Cristo: teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Tomé, apesar da sua incredulidade, declara: Senhor meu e Deus meu. O apóstolo Paulo, em outra passagem das Escrituras, antecipa o retorno de Cristo como a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Está lá em Tito 2,13.
nós podemos aceitar como verdade que nos títulos combinados como Deus e Pai, Cristo e Deus, Deus e nosso Senhor, o grande Deus e nosso Salvador, o que se tem em vista é uma única pessoa, a segunda pessoa da Trindade, a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Assim, Cristo foi especificamente chamado de Deus, conforme Romanos 15:6, Efésios 1:3 e 5 e vários outros textos que você pode verificar aí na sua apostila. Ele é o nosso Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus, ele é Deus. Ele foi dado por nós. O Pai o enviou por nós. Ele se esvaziou de muitos aspectos da sua natureza. Porém, ele jamais abriu mão dela, porque ninguém pode abrir mão de ser aquilo que é. E Jesus é o nosso Deus forte, Pai da eternidade, o Emanuel, o Conselheiro. E ele um dia voltará para buscar a mim e a você e nos levar para morar eternamente com ele. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus e até a próxima aula.